Depois de fazer 2 jogos com um time alternativo pelo Campeonato Carioca, porque estava em turnê na Flórida, em pré-temporada, o time principal, treinado, o técnico Tite, volta a atuar pelo Campeonato Estadual em Belém, na noite de hoje, 9h30, contra o Sampaio Correia. E desde ontem que já sabemos, vai mudar. Tite mudou algumas peças e vai colocar em campo a dupla histórica Gabriel, o Gabigol e também Bruno Henrique. O que essas mudanças vão trazer de impactos táticos aí para o Flamengo na noite de hoje? É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Vamos tentar entender aqui algumas situações, algumas progressões, algumas dinâmicas, como é que o Flamengo vai avançar no campo de jogo, como é que o Flamengo vai atacar, como é que os laterais vão se comportar, como é que o time vai defender. Vamos falar bastante sobre isso no vídeo de hoje. Então, deixa o like, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. A vinheta é muito rapidinha. E na volta, vamos falar de tática? Lembrando a vocês que esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol, mais especificamente do curso Sistemas Táticos. Será que hoje vai haver uma mudança de sistema tático no Flamengo? Será que veremos o Losango em campo? Ou será que ele vai manter o 4-3-3? Fica essa pergunta no ar e vamos tentar desvendar um pouquinho isso também no vídeo de hoje. Então, esse vídeo é um oferecimento do curso Sistemas Táticos para você que quer conhecer um pouquinho mais dos sistemas que permeiam o futebol moderno, 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 5-4-1, 3-5-2, enfim. Todos eles apresentam vantagens e desvantagens, é o que a gente sempre fala aqui, futebol cobertor curto. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também no vídeo de hoje, sobre as opções que o técnico faz e sobre as renúncias que ele faz ao fazer suas escolhas, certo? Então, se você quiser saber mais sobre sistemas táticos, clica aqui no link que está na descrição e também convido vocês a virarem membros do canal. É só clicar aqui em Seja Membro. A família está crescendo, está chegando mais gente, está cada vez mais legal lá o grupo de WhatsApp, que os membros participam, os membros do canal Falando de Tática participam, o debate está em altíssimo nível. Então, vem logo ser membro do canal Falando de Tática, não perde tempo, você vai ajudar o canal e vai ter muitos benefícios em troca, inclusive a transmissão tática. Hoje tem transmissão tática, hoje tem jogo e tem transmissão tática no canal de WhatsApp do canal Falando de Tática, em que eu faço meus comentários acerca do que está acontecendo taticamente na partida durante o jogo, minuto a minuto, em tempo real. Fechado? Vamos para o conteúdo, vamos falar sobre Flamengo, Sampaio Corrêa, vamos falar sobre esse time aí com Gabigol, Bruno Henrique, Wesley e Davi Luiz, que são as 4 mudanças que o Tite está promovendo para essa partida de hoje. Bom, então tá aí a escalação do Flamengo, que deve ir a campo hoje, que vai a campo hoje, né? Com Rossi, Wesley no lugar do Varela, Davi Luiz no lugar de Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Bom, como é que essa equipe deve progredir em campo? Eu vou falar aqui de algumas supostas progressões que o Flamengo vai fazer, né? Não estou cravando que o Flamengo vai fazer isso, mas a gente pode ver esse tipo de situação aqui. Porque o que acontece? Quando o Flamengo começar a progredir no campo de jogo, a gente pode ver uma saída sustentada aqui, esse 4+1. E o De La Cruz é um cara que gosta de vir carimbar a bola, gosta de vir participar do jogo. E aí sim a gente pode ver o Losango em campo, sim, né? Quando o Flamengo tiver com bola, quando o Flamengo tiver progredindo, existe a possibilidade da gente sim ver esse Losango. Se o Flamengo fizer uma saída mais sustentada, com os 2 laterais um pouco mais presos, com o Pulgar sendo esse pivô, Gerson e o De La Cruz sendo esses 2 meias, né? E o Arrascaeta, na medida que o De La Cruz vem ocupar esse setor aqui mais à direita, nesse meio espaço, o Arrascaeta já automaticamente avança um pouco mais e vai jogar nas costas dos volantes adversários, um pouco mais avançado, né? Quando o De La Cruz vem baixar aqui para buscar essa bola, esse espaço nas costas dele, né, fica sem ninguém. Esse espaço fica ali livre, tá? E aí, como é que o Flamengo pode progredir por esse lado direito para poder ocupar esse espaço e gerar situações desconfortáveis, né? Agredir o seu adversário, tá? Tem algumas possibilidades. A primeira delas, né? A bola que vai do Davi Luiz para o De La Cruz, do De La Cruz para o Pulgar e do Pulgar para o Wesley. A gente chama isso de dinâmica de 4º homem. Por quê, né? Tem um primeiro homem que é o Davi Luiz. Vou até voltar aqui para mostrar para vocês, olha só. Davi Luiz é um primeiro homem que acha um segundo homem, que é o De La Cruz, que acha também um terceiro homem. O De La Cruz é bom em fazer esses passes de primeira, quando ele está de costas. Ele não gosta muito de girar e jogar.
gerar no próprio eixo, como o Gerson faz, como a Arrasca muitas vezes faz. Ele prefere jogar a um toque para um companheiro que está de frente para o jogo. Então, é possível que a gente veja essa dinâmica aqui, que a princípio seria uma dinâmica de terceiro homem, porque você tem Davi Luiz para De La Cruz, para Pulgar, que é o terceiro homem, mas você pode ver na sequência o Wesley atacar espaço. A gente sabe que o Wesley é um atleta que ultrapassa muito, é muito agressivo nessas ultrapassagens, nesse ataque à última linha do adversário. Então a gente pode ver essas dinâmicas de terceiro e quarto homem acontecendo nessa progressão pelo lado direito dessa forma aí, tá? E aí o Flamengo vai progredir com o Wesley sendo esse homem importante, ultrapassando, sendo esse cara que vai ocupar esse espaço às costas do De La Cruz. Uma outra possibilidade do Flamengo progredir no campo de jogo pelo lado direito é do Davi, direto para o Pulgar, e do Pulgar para o Arrascaeta. O Arrascaeta vinha ocupar esse espaço aqui, ao invés do Wesley. E aí, na medida que o Arrascaeta vem ocupar esse espaço aqui do lado direito, o De La Cruz troca de posição com ele, eles fazem esse X aí, né? O Bruno Henrique avança um pouco mais, vem se colocar mais próximo do Gabigol, o Ayrton Lucas tem um corredor para ele lá do outro lado, do lado oposto, e o Arrascaeta seria esse cara a ocupar esse espaço às costas do De La Cruz, tá? O que mais pode acontecer em termos de progressão nesse espaço que fica às costas do Nico, do Davi, para o Nico, para o Arrascaeta, e do Arrascaeta para o Gabigol. O Gabigol, a gente sabe que é um cara que gosta de vir ocupar exatamente esse espaço aqui, né? Ele é um cara bem mais móvel do que o Pedro, é um cara que se sente confortável em vir buscar a bola nesse setor exatamente aqui do campo, né? Saindo um pouquinho da área, saindo um pouco da referência. Na hora que o Gabigol vem buscar essa bola aqui, o Arrascaeta pode ser esse cara da profundidade, esse cara de corredor central. O Bruno Henrique, de novo, vai fazer esse movimento para dentro para poder estar mais próximo também do Arrasca. O De La Cruz, a gente deve vê-lo também em corredor central para poder ser um cara que vai olhar o jogo de frente. A gente já falou aqui como é que o De La Cruz fica confortável vendo o jogo de frente, sendo esse cara de base de jogada, que pode pegar um rebote para poder finalizar, por exemplo, né? E aí a gente pode ver, nesse contexto aqui, o Gabigol fazer aquele famoso cruzamento, aquela jogadinha que a gente brinca que é o macetinho do PlayStation, do FIFA, aquela jogadinha roubada que o adversário não consegue marcar, que é o cruzamento do lado oposto para o BH entrar finalizando de cabeça. O BH que pode ser potencializado com algumas das dinâmicas que podem acontecer no jogo de hoje. A primeira delas é essa aqui, eu vou mostrar algumas outras para vocês, tá? Uma outra forma do Flamengo progredir pelo lado direito, levando em consideração que o Davi é um cara que tem bom passe e que vai contribuir mais com essa construção do que o próprio Fabrício Bruno, é essa bola direto aqui no Wesley, né? O Wesley deve ter muita possibilidade de ultrapassagem, já que o De La Cruz deve fazer esse movimento de fora para dentro, entregando esse corredor aqui para o Wesley, né? E aí, aquilo que eu tinha comentado com o Varela há alguns dias, eu venho falando, também se aplica ao Wesley, né? Um jogador que chega muito na linha de fundo e que gosta de fazer passe para trás. Ele até pode fazer esse cruzamento no BH no segundo pau, a gente sabe que o BH é letal nessa jogada, mas o Wesley não é muito bom nesse tipo de cruzamento, né? A gente também sabe disso. Ele prefere chegar na linha de fundo e cruzar para trás. E aí, aquilo que eu venho falando para vocês, ter profundidade pelo lado direito, é interessante na medida que você tem a Arrascaeta pegando essa bola de frente, eventualmente até o próprio De La Cruz, que aqui no campinho está um pouquinho mais longe, mas que pode se aproximar um pouquinho mais e ser uma arma para receber essa bola aqui do Wesley. O Gabigol também pode receber esse passo para trás, dominar orientado, como ele gosta de fazer, ajeitar o corpo, preparar aquela chapada dele, que ele bate no canto oposto. E o Flamengo sendo agressivo dessa forma, tá? Vamos falar aqui agora também sobre uma outra forma de progressão pelo lado direito, que é, ao invés de ser direto do Davi para o Wesley, seria do Davi para o Pulgar, que é esse pivô que fica à frente dessa linha dos 4 defensores, né? Então ele recebe essa bola já, às vezes, dando até de primeira já, né? Ou então domina, gira e acha o Wesley lá, e essa dinâmica toda do passe para trás se repete nesse contexto aqui, tá bom? Vamos olhar aqui agora uma outra situação, que é a bola vindo para o De La Cruz em amplitude. O De La Cruz eventualmente também pode, não só pode, como deve fazer esse movimento aqui também, de pisar na linha um pouquinho, para poder arrastar a marcação e gerar um espaço livre aqui, né? E na medida que o De La Cruz vier pisar na linha, vier dar amplitude, o Wesley vai ultrapassar por dentro. Por que eu estou falando dessa ultrapassagem por dentro do Wesley? Ele tem muito forte essa ultrapassagem no jogo dele, até mais forte do que o Varela. O Varela interpreta melhor e se sente mais confortável na ultrapassagem nas costas do meia, nas costas do companheiro, e o Wesley ultrapassa muito por dentro nesse meio espaço. Na hora que o companheiro vem pisar aqui na linha, vem dar amplitude. Então o Wesley faz muito esse tipo de ultrapassagem. Então a gente deve ver, a gente pode ver e espera que isso aconteça, né? Até porque é mais uma forma do Flamengo progredir e confundir a marcação adversária.
o De La Cruz pisar aqui na linha e fazer esse passe em profundidade nessa ultrapassagem por dentro aqui do Wesley, tá? Progredindo pelo lado esquerdo com o Léo Pereira, né? O que o Flamengo pode fazer? Do Léo para o Gerson, e aí o Gerson, sim, diferente do De La Cruz, é um cara que gira e joga, né? Gira no próprio eixo e joga, suporta a pressão nas costas, faz o pivô e vai girar, e pode achar o BH, e aí de novo o BH sendo potencializado, né? O BH que tem esse facão muito forte, a gente sabe disso, né? Ele ataca muito as costas da última linha, até mais do que o próprio Cebolinha. O Cebolinha também tem esse facão, e tem se mostrado cada vez mais capaz de fazer, à medida, inclusive, que tem ganhado confiança, tem jogado melhor, mas o BH ainda tem mais isso do que o Cebolinha. O Cebolinha prefere vir buscar no pé e partir para um contra um. O BH tem mais essa situação de receber nas costas já da última linha. Então, a gente pode ver o Flamengo progredindo dessa forma aqui, com o Gerson achando o BH nas costas da última linha. Aí o BH pode achar tanto essa bola direto, nessa chapada que ele gosta de fazer diagonal, quanto também pode fazer essa bola para o Gabigol. Quantos não foram os gols? Parei que agora apareceu de novo ele chutando aqui, mas vai aparecer agora ele fazendo passe aqui para o Gabigol. Quantas vezes a gente não viu o Gabigol fazendo gols com esse passe aqui do BH, né? Com o BH achando o Gabigol nessa situação aqui dele vir ganhar um contra um, receber nas costas da última linha, aqui pelo lado esquerdo e achar o Gabigol, fazer esse passe do Gabigol. O Gabigol com essa bola que vem da esquerda, ele já está com o corpo perfilado para chapar com o pé bom e correr para abraço, né? Como a gente está vendo aqui, a bola indo parar lá no fundo da rede do adversário, tá? Outra progressão possível para esse time, pelo lado esquerdo, é a bola direto do Léo Pereira para o Ayrton Lucas, tá? Com o Gerson baixando aqui para vir atrair a marcação, o adversário sendo atraído, o Bruno Henrique fazendo esse movimento de fora para dentro para se juntar aqui, para ficar próximo de Gabigol, de Arrascaeta, perdão, e o Ayrton Lucas recebendo essa bola aqui em amplitude. A gente pode ver, como eu já falei, e a gente espera que isso aconteça, os laterais sendo potencializados e o time sendo cada vez mais versátil à medida que o trabalho for evoluindo em 2024. Então, o Ayrton Lucas recebendo essa bola aqui, diferente do Wesley, o Ayrton Lucas é um cara que gosta de conduzir a bola, gosta de atacar espaço com bola, ele vai conduzir e ele mesmo, com a posse da bola, vai progredir, diferente do Wesley que já gosta de atacar o espaço e receber essa bola já só para fazer o cruzamento, né? O Ayrton Lucas não, é um cara que vai progredir, vai conduzir, vai arrastar, e aí a gente deve ver o Ayrton Lucas também sendo potencializado, também chegando na linha de fundo e fazendo esse passe aqui para os canhotos, né? Para o Gerson e para o Gabigol. Então, o Wesley dando profundidade pela direita e, eventualmente, achando esses passes para trás para os destros, e o Ayrton Lucas achando esses passes para trás para os canhotos, pegando esses caras com o corpo perfilado, numa situação mais favorável, chutando com o pé bom, Gerson e Gabigol, né? Também pode achar o BH no segundo pau, o BH que pode fazer esse movimento em X, trocando com o Gabigol, eles têm muito esse entrosamento, essa capacidade de trocar de posição já desde 2019. E o Ayrton, sim, o Ayrton tem mais capacidade de achar o BH no segundo pau do que o próprio Wesley, o Ayrton que cruza um pouco melhor do que o seu companheiro, né? E aí a ideia é sempre, gente, como vocês têm visto aqui quando o Flamengo chega em último terço, é ter o time o mais agrupado possível para poder atacar defendendo, atacar já pensando em defender. O Flamengo que a gente viu contra o Orlando City, que teve um pouco de dificuldade de pressionar pós-perda, a gente espera que o Flamengo possa cada vez mais evoluir nessa pressão pós-perda, que ajuda muito o time a prevalecer no campo de jogo, a ir esmagando o adversário territorialmente, psicologicamente. Defensivamente, o que a gente vai ver? A gente deve ver o BH marcando como um ponta, BH marcando nessa segunda linha pelo corredor lateral esquerdo, e o De La Cruz marcando na segunda linha pelo corredor lateral direito. A gente espera que o De La Cruz não afunile demais para o centro, não deixe esse espaço às costas dele muito vulnerável, né, para não deixar o Wesley em situação de desvantagem numérica, de desvantagem qualitativa, como ficou o Varela no jogo contra o Orlando City, tá? O Gerson deve ser esse cara a defender a frente da área ao lado do Pulgar. Não me agrada a possibilidade do Flamengo marcar em 4-1-4-1 com o Pulgar varrendo esse entrelinha sozinho. O Pulgar não é jogador de fazer isso, não é um jogador de grande deslocamento, não é um jogador veloz, fica muito sobrecarregado, o time pode ficar vulnerável se defender nesse 4-1-4-1, não me agrada, tá? Faz muito mais sentido esse 4-4-2 e o Arrascaeta se juntando ao Gabigol ali um pouco mais à frente, tá? A gente espera também que com o Gabigol em campo, o Flamengo tenha um pouquinho mais de poder de marcação, tanto em bloco médio e bloco baixo, como a gente está vendo aqui, do que o Pedro tem, né? Porque o Gabigol é um cara um pouco mais móvel e a gente espera que também em bloco alto o Flamengo possa incomodar um pouquinho mais, até por essa capacidade do Gabriel de se deslocar um pouco mais, de ser um pouco mais ativo na marcação em bloco alto. O Flamengo que subiu marcação em bloco alto em alguns momentos nessa temporada de 2024,
nessa estrutura aqui de 4-1-3-2, com o Gerson encaixando no volante adversário. O ponta, no caso hoje, vai ser o Bruno Henrique, cuidando do lateral, o Arrascaeta cuidando do zagueiro, o Gabigol cuidando do outro zagueiro, o De La Cruz aqui no caso vai cuidar do outro lateral. E o goleiro normalmente é o homem livre, e aí, dependendo de onde é que essa bola vai rodar, o Gabigol vai dividir referência entre zagueiro e goleiro, ou se rodar do outro lado, o Arrascaeta vai dividir essa referência entre zagueiro e goleiro, né? Eventualmente, se o goleiro conseguir achar uma bola descoberta, achar uma bola longa nesse espaço aqui, para esse meio aqui, para esse volante, para esse meio campista, é importante que os pontas estejam muito ligados em dividir referência também entre o lateral e o meia e possam fazer rápido esse movimento. Qual é a vantagem aqui de ter Bruno Henrique e De La Cruz em campo? São dois jogadores muito velozes, né? E muito ligados nessa questão do defender, né? O Bruno Henrique vira muito rápido a chavinha, o Bruno Henrique lê muito rápido a intenção do adversário. Na hora que o goleiro preparar o chute, preparar o lançamento, na hora que ele perfila o corpo e o Bruno Henrique percebe que essa bola é um pouco mais longa e vai cair nesse meia, ele já vai se deslocar e vai conseguir dividir referência muito bem entre lateral e entre esse meio campista aqui. E a mesma coisa serve para o De La Cruz, também é um jogador muito focado, muito ligado no jogo, que tem boas leituras, e se essa bola chegar aqui, ele já vai vir aqui para abordar e para deixar o adversário desconfortável. E aí, curtiram? Faz sentido? Quero ouvir vocês. Vocês acham que o Flamengo deve progredir dessa forma em campo? O que vocês acham dessa escalação aí de Bruno Henrique e Gabigol juntos? O Tite sendo o Tite, né? Dando oportunidade para dois jogadores históricos de começarem o jogo, né? Como titulares, de começarem jogando aí com os principais companheiros, com a principal formação de meio campo aí, com o Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, junto com esses dois jogadores, né? Tentando potencializar os dois, tentando dar ritmo de jogo para eles, tentando colocá-los para jogar num jogo em que a torcida vai estar em peso no estádio, em Belém do Pará. Vai ser uma linda festa hoje lá no estádio Mangueirão. Então, o Tite sendo muito malandro, né? Como ele sempre faz em gerir o grupo ali. E aí tira o Pedro, tira o Cebolinha, que são dois destaques, mas que, de repente, ele pode depois até, na entrevista coletiva, falar: não, tô poupando os caras, começo de ano, não dá para forçar todo mundo, tem jogo domingo, teve viagem longa. Então, ele vai sempre escorregando. Tite sendo Tite, né? Então, quero ver vocês aqui nos comentários. Vamos debater sobre esse jogo. Bom jogo para todo mundo mais tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, vira membro do canal também. Tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço e eu fui.